Olá, gente! Eu sou Marilana, sou nutricionista materno-infantil, PhD em saúde da criança e do adolescente. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a obesidade infantil. Meus amigos, não é fácil. E falando um pouquinho sobre os aspectos gerais da obesidade infantil, hoje, há muitos anos, na verdade, né, ela vem sendo estudada por várias entidades internacionais ao longo do mundo. Exatamente porque hoje é também considerado uma pandemia, né? E o aumento dos casos de obesidade infantil com a questão da quarentena, do confinamento, tem aumentado absurdamente. E a maior preocupação dessas entidades internacionais que estudam, como eu também sou pesquisadora, né, que nós estudamos a pediatria, é exatamente qual é o impacto que isso vai ter na vida adulta. E aí requer mesmo um olhar multiprofissional, com uma intervenção interdisciplinar. Falando um pouquinho dessa questão do corpo, né? Antigamente, pessoal, não existia muita preocupação sobre o corpo gordinho de uma criança, né? Não tem tanto problema, porque menino saudável, menino gordinho, não é isso? Então, essa questão cultural da obesidade foi realmente fortalecida com esse discurso dos vovós, né, que falavam um pouco isso. Nossa, tá muito magrinho, isso me tá desnutrido, né? Então, até hoje a gente ainda tem essa herança presente, né? Onde alguma das coisas, eu lendo tanto e escrevendo tanto e publicando sobre obesidade, eu vejo que há nesse consenso, assim, né, sobre obesidade infantil, um patrimônio transgeracional. É a mãe que é gordinha, o marido é gordinho, os filhos também falam, mas isso aqui nós também somos, né? Então aqui faz parte do mesmo núcleo familiar. Uma vez eu escutei de um adolescente, um pré-adolescente, virou pra mim e falou assim, Mari, se eu emagrecer, quem que eu vou ser? Todo mundo na minha família é gordinho. Então, há uma identificação dessa população que se localiza como obesa. E o que eu falo a obesidade, ela é uma das maiores preocupações na pediatria, a obesidade infantil. E a obesidade infantil, ela é mais grave do que a obesidade no adulto. E por que ela é mais grave? Quando a gente começa a estudar sobre obesidade, como a característica da célula adiposa e etc., a gente entende que basicamente a gente tem um tipo de obesidade primária, que é classificada exatamente com o número e o tamanho dos adipócitos que a gente tem. Então ela pode ser hiperplásica ou hipertrófica. Hiperplasia é um aumento dessas células, hipertrofia é o tamanho no número dessas células, hiperplasia, e hipertrofia é o tamanho dessas células, certo? Então, quando eu tenho um aumento no número dessas células, eu tenho uma obesidade classicamente hiperplásica. Quando eu tenho um tamanho do tamanho dessa célula, é hipertrófico. O adulto, basicamente, o tecido adiposo dele não hiperplasia mais tantas células, né? Ele estaciona, isso é durante o período de crescimento e desenvolvimento infantil que é tão mais acentuado. Principalmente de 0 até 2 anos, e isso retoma com 8 anos de vida. 7, 8 anos de vida, o tecido adiposo volta a produzir mais células adiposas. Então, quando a gente tem a obesidade infantil, de 2 a 6 anos eu também tenho um aumento das células adiposas, mas não tanto quanto de 0 a 2 anos e 18 até o final da adolescência. E no meio da adolescência, no período mais ou menos onde a gente tem a maturação sexual. E aí, moçada, a maior preocupação é como segurar a onda dessa célula adiposa que se multiplica absurdamente, e se ela for mais estimulada, ela vai se produzir cada vez mais. Então é uma célula que vai produzindo naturalmente. E quando ela recebe do ambiente uma carga obesogênica, ela vai ser produzida mais ainda. Então há uma demanda muito maior desse tecido adiposo. E lembrando que o tecido adiposo é um tecido inflamável, né? Ele realmente tem dentro dele toda a característica inflamatória. Então, a obesidade infantil, ela é fundamentalmente hiperplásica. Existem estudos que mostram que crianças na fase pré-escolar com obesidade infantil podem ter a quantidade de adipócitos semelhantes a um adulto. Só que essa célula não para de se multiplicar. E é uma célula que não sofre apoptose. Pois é, Mari, e aí? O que você me diz um pouco dessa característica, né, vamos dizer assim, própria da obesidade?
Uma das complicações, porque nesse período crítico do desenvolvimento infantil, a gente tem dentro disso toda essa característica inflamatória, a gente precisa mesmo uma intervenção. Quanto mais precoce, melhor. E isso é fundamental. Essa intervenção precoce, ela revela pra gente o potencial que a gente tem para melhorar aquilo. E quais são os protocolos que a gente tem? Mário, eu tô diante de uma criança com obesidade infantil. O que eu faço? O menino emagrece? O menino faz dieta? Não faz dieta? Isso é uma dúvida muito frequente que eu recebo tanto de nutricionista quanto de pediatra. Uma das coisas que a gente tem que saber e que é fundamental é que a obesidade infantil ela deve ser tratada caso ela tenha uma comorbidade. A obesidade infantil ela deve ser tratada sempre, mas o emagrecimento da obesidade infantil deve ser tratado quando ela tem uma comorbidade associada. Isso não sou eu. Em 2019, se não me engano, a Sociedade Brasileira de Pediatria publicou um manual exatamente mostrando essas comorbidades, assim, qual é a melhor intervenção que a gente deve ter para essa meninada. E diante disso, a gente precisa olhar olhar para esses casos, para essas crianças, qual é o quadro atual dessa clínica bioquímica do ambiente, antropométrico, dietético dessa criança. Às vezes a obesidade ela é estrutural da família. Né? Eu já tive casos de criança com 5 anos que era obesa e a criança chamava, por exemplo, José e o pai chamava José, era José Júnior, era o mesmo peso que o pai, porque era o pai, mas 3 filhos, 4 filhos. 3 deles não tinha nada a ver com esse pai e essa criança era o pai. Era o único que era idêntico, o mesmo nome, o mesmo perfil, a mesma característica de comportamento alimentar, enfim, e até alteração de pressão arterial, foi por isso que a pediatra inclusive me encaminhou. E na hora que essa criança, ele era o único ícone dos outros irmãos que era acima do peso, na verdade estava com uma obesidade infantil, a mãe falou, olha, mas como que eu vou ajudar ele, né? Porque os outros também podem comer porcaria e ele não. Então, o maior desafio que a gente tem frente ao paciente criança ou adolescente com obesidade infantil é a estruturação do lar para auxiliar essa criança. Ele não consegue emagrecer sozinho, né? Igual um adulto, por exemplo, que já é livre e ele já consegue comprar a própria comida, ele já consegue ter um pouco de lógica no seu comportamento, ou treino do seu comportamento. Ou a criança não, ela precisa ser auxiliada para esse treinamento. Então, uma das coisas que a gente deve trabalhar, porque que isso aqui vale uma live que eu já fiz, assim, é muita coisa, avaliem clinicamente, peçam os exames bioquímicos básicos aí. E dentro dos guias que a gente tem, dos protocolos que a gente tem, é fundamental a gente avaliar esse paciente diante das principais comorbidades que pode estar associada. Dentro delas, a gente tem a glicemia em jejum, eu acho muito interessante uma hemoglobina glicada. Se necessário, o próprio manual, né, o protocolo da SBP fala, olha, faz um teste de tolerância oral à glicose se for necessário. E um lipidograma é fundamental. Alguns pacientes também é necessário a gente avaliar a característica hepática. Então, um TGP, um gama-GT, um TGO. Então, assim, é fundamental também para a gente ver se há uma sobrecarga hepática ou não. Avalio esse paciente, entendo o universo, entendo a antropometria, olho ele como um todo e qual é a intervenção. A melhor intervenção que a gente tem é conseguir compreender a lógica estrutural dessa obesidade. Às vezes ela é familiar. Como eu disse no começo desse vídeo, eu falei que algumas dessas vezes esses adolescentes ou essas crianças obesas, elas trazem isso de casa, né? Como se fosse um arranjo familiar sobre isso. E é claro que a nossa conduta, então, ela deve ser focada não para culpabilizar, porque a obesidade não tem culpa, né? Senão cada vez mais a gente cria um ranço daquela estrutura familiar, fala, que absurdo, ele daí, não, sem julgo, com empatia. A gente precisa ajudar essa família, a gente está remando no mesmo barco que essa família. Então, eu preciso mostrar para ela que eu tô ali para ajudar, que eu tô ali para poder trazer para ele a melhor forma dele ser ajudado. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é qual é o grau da obesidade que eu tô lidando. Quando eu tenho um paciente com IMC acima, né, acima de 95, né, que ele tem comorbidade e ele apresenta uma idade maior que 7 anos, a gente faz redução gradual de peso. Quando essa criança ou esse adolescente, né, ele tem de 2 a 7 anos, sem comorbidade, a gente mantém o peso.
A gente mantém o peso porque espera o crescimento linear, né? Eu tenho projeções, eu falo, olha, vou manter esse peso aí até, eu tenho uma paciente de 2 anos que eu falo, olha, se a gente manter o peso dela hoje, até com 4 anos, né, a gente consegue. Então, vou manter toda a consulta, tá comigo quase 1 ano, tá mantendo o pezinho e crescendo. Então, sem comorbidade associada, graças a Deus. Quando o paciente tem um IMC menor que 95, percentil 95, né? E ele não tem, né, vamos dizer assim, comorbidades, sem comorbidades e etc, né, e ele tem sem comorbidade nenhuma, mantém o peso. Quando ele tem comorbidade, isso com IMC menor que 95, tá? De 2 a 7 anos, mantém o peso, acima de 7 anos, com comorbidades ou com IMC menor que 95, também emagrecer, tá? Gradualmente esse peso. Isso não sou eu, não é a Mari que tá falando, quem tá falando isso é o protocolo mesmo, que a gente tem que respeitar da Sociedade Brasileira de Pediatria. Além do mais, o tratamento dietético baseado no comportamento alimentar, na percepção de fome e saciedade, na relação que ele tem com esse alimento, né, da questão afetiva desse alimento ou não, é fundamental uma atividade física. Eu falo que na obesidade infantil, uma das coisas que mais nos ajudam, mais do que o adulto às vezes, que o adulto às vezes faz por obrigação, a criança não. O adulto faz atividade física por obrigação e a criança faz por prazer. Então, é estimular mesmo a prática de atividade física, mesmo na pandemia, algum local que essa criança na garagem tem uma frequência, correr, andar de bicicleta, pular corda, enfim, dinâmicas que ele dá conta para colocar mesmo esse corpo ali em exercício, tá? Medicamento, medica, não medica, enfim, isso é tudo muito avaliado junto com o médico. Eu, Mário, não gosto, não sou muito a favor, né? Mas tem casos que às vezes os médicos acham que é uma possível, etc. É fundamental a gente monitorar essa criança, acompanhar ele mais de próximo, se preferência, né? Se tiver comorbidades, a gente atende ele trimestralmente. Se não tem comorbidade, de 2 a 3 meses. Se não tem comorbidade, a gente pode ir acompanhando de 6 em 6 meses ou de ano em ano, e aí a gente vai sempre auxiliando essa família, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha ajudado um pouquinho para você. O assunto é extenso, vale muita coisa. E cada vez mais aqui comigo, eu espero que você sempre esteja próximo, porque aqui é nutrição baseada em evidência, medicina baseada em evidência. Me segue lá também no Instagram, me segue aqui também nas minhas lives aqui, que a gente vai só decolando junto. Beijo e até o próximo vídeo.